Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre os plateumintos, que são os vermes de corpo achatado. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os nematóides, que são os vermes que apresentam o corpo em formato cilíndrico. Então, como eu disse, os nematóides, eles apresentam um corpo cilíndrico e eles apresentam tamanhos diferentes, assim como os plateumintos, mas eles apresentam aqui as suas extremidades afiadas. Aqui eu coloquei alguns representantes dos nematóides para vocês. Percebam que, diferente dos plateumintos, eles apresentam ali uma semelhança morfológica. O que significa isso? Uma semelhança na sua forma, como a gente consegue observar. Então, percebam que ali vai mudar a forma mais espiralada ou mais esticada e o tamanho ali que varia desde milímetros até centímetros, podendo chegar assim até metros, ok? Os nematóides, eles apresentam uma estrutura muito importante aqui para a evolução das espécies. Eles são os primeiros animais a apresentarem tubo digestório completo. O que significa isso? Dizer que apresentam um tubo digestório completo é dizer que eles apresentam a boca e o ânus separados. Até então, nós estávamos vendo os animais que apresentavam uma cavidade digestória tanto para a entrada quanto para a saída ali dos alimentos e resíduos. Já a partir dos nematóides, eu tenho o sistema digestório completo, onde eu apresento ali a boca e o ânus separados, ok? Uma outra diferença deles é que eles apresentam os sexos separados e que o macho ele é sempre menor que a fêmea. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem que eu coloquei, representação do macho e da fêmea de diversas espécies ali e gêneros de nematóides, onde o macho ele sempre vai ser um pouco menor do que a fêmea, tá? E a reprodução deles vai ser sempre de forma sexuada, onde eu tenho a mistura do material genético e eu preciso necessariamente de um macho e de uma fêmea, ok? Coloquei aqui duas fotinhos para vocês de nematóides. Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre as doenças que esses nematóides podem provocar, tá? Que esses vermes cilíndricos podem provocar. A primeira delas é a ascaridíase. A ascaridíase, ela é provocada por um verme, né, um nematóide chamado Ascaris lumbricoides, ok? Lembrem-se lá que a gente falou sobre taxonomia, gênero com letra maiúscula, espécie letra minúscula e sempre passo um traço embaixo sublinhado. A ascaridíase é uma doença popularmente conhecida como lombriga. A sua contaminação se dá por a ingestão de água ou de alimentos contaminados ali pelo Ascaris lumbricoides, ok? Esse verme, quando ele é ingerido, ele vai se fixar à parede do intestino e ele vai começar a se alimentar de todo o conteúdo ali do nosso sistema digestório. Isso pode provocar cólicas, náuseas, perda de apetite e levar até o emagrecimento, ok? Coloquei aqui outras fotos para vocês verem sobre o Ascaris. O Ascaris lumbricoides, ele vai apresentar também, como eu disse, o macho e a fêmea, sendo que o macho ele é sempre menor do que a fêmea. Esse é o verme adulto e esse aqui é um ovo, né, tirado ali uma foto do microscópio, um ovo de Ascaris lumbricoides. Como que acontece o ciclo da doença? Vamos começar aqui pelo número 1. Os vermes adultos, eles vivem no intestino da pessoa que está contaminada. Essa pessoa que está contaminada, em regiões onde não apresenta saneamento básico, ela vai fazer ali as suas necessidades fisiológicas, como, por exemplo, a eliminação das fezes em uma região aberta, e ela vai ali liberar as suas fezes contaminadas ao ar livre. Esses ovos, eles ficam no solo ou na água, contaminando aquela região, o que pode levar à contaminação de hortaliças, frutos e até mesmo da água ali daquele local. Se outra pessoa vier se alimentar daquela verdura, daquele legume, daquela fruta que está contaminada, ou então ingerir água contaminada com o ovo do Ascaris lumbricoides, ela vai ter a ascaridíase.
Agora, como que esse ovo, ele se desenvolve dentro do nosso organismo? Começando ali pela ingestão, né, da água ou do alimento contaminada, o ovo, ela é liberada, ela vai para o nosso intestino, né, pelo nosso sistema digestório, então ela entra ali pela boca, vai faringe, esôfago, estômago, até chegar ao intestino. Lá no intestino, esse ovo, ele eclode, ele se abre e vai liberar a larva do Ascaris lumbricoides. Essa larva, como eu falei para vocês, ela vai perfurar o intestino e ela pode cair na circulação. A partir do momento que ela cai na circulação, ela vai passar pelo coração, pelo pulmão, pelo esôfago. Então, ela entra em um ciclo vicioso onde a pessoa fica ali com ascaris tanto na região do intestino, mas também pode atingir outros órgãos como o coração e o pulmão, porque ela tem acesso à corrente sanguínea. Pode ir para o cérebro e causar aí diversas complicações até levar o indivíduo à morte. Lá no intestino é onde vai ocorrer a liberação, né, desse ovo para gerar um verme adulto, e esse verme ele vai conseguir se reproduzir por maneira sexuada, fazendo com que existam mais ovos ali naquela região, esses ovos eclodem, formam os vermes adultos e assim provoca esse ciclo vicioso. Se a pessoa morar em uma região onde não tem saneamento básico, ela vai fazer ali as suas necessidades ao ar livre e pode vir contaminar alimentos e água da região, tá? Então, uma das profilaxias da ascaridíase é saneamento básico e também lavar, né, verduras, legumes antes de consumi-los para a gente conseguir ali eliminar qualquer tipo de verme que exista naquele alimento, ok? Outra doença provocada por nematóide é a ancilostomose. A ancilostomose ela é provocada por um verme chamado ancilostoma duodenale. Essa doença ela é popularmente conhecida como amarelão. É um pouco parecida com a ascaridíase, mas neste caso ela perfura a parede do intestino e ao invés de se alimentar dos restos alimentares, ela vai se alimentar do sangue humano, tá? Aqui eu coloquei para vocês um esqueminha, né, um desenho do ancilostoma, tanto feminino quanto masculino, tanto macho quanto a fêmea. Aqui fica a região da parede bucal, onde o ancilostoma apresenta uma ventosa, uma garra, que vai se fixar ali na parede do intestino, perfurar mesmo, provocar uma lesão, para poder se alimentar do sangue daquela região, tá? Neste caso é o macho e neste caso aqui é a fêmea. A fêmea tem ovário e eles precisam se reproduzir de maneira sexuada. Coloquei aqui para vocês umas imagens que foram tiradas do microscópio eletrônico. Existem aqui 3 tipos, né, de ancilostoma. E reparem aqui que eles apresentam essas garras, parecem até dentes. Esse e este, eles fazem mesmo essa perfuração ali na parede do estômago, eles grudam na parede do estômago para se alimentar do sangue. E essa espécie aqui, percebam que ela não tem esses... Não são dentes, tá, gente? Mas é como se fosse um dente. Essas garras aqui, ela apresenta nessa região uma estrutura que faz a raspagem. Então, ela vai raspando ali a mucosa do intestino para poder se alimentar do sangue presente. Vamos ao ciclo da ancilostomose. O ovo do parasita são eliminados pelas fezes, né, das pessoas contaminadas. Então, olha aí uma profilaxia também em saneamento básico. Essas larvas, elas saem dos ovos e permanecem no solo. Então, diferente do Ascaris lumbricoide, que precisa estar ali no intestino para eclodir o ovo, aqui no caso da ancilostomose é diferente, tá? As larvas, elas são liberadas no solo. As larvas, elas se desenvolvem, né? Elas passam por uma maturação e é nessa fase que elas podem contaminar. E normalmente essas larvas elas penetram na pele, região de pés, regiões aqui de mão, mas normalmente mais regiões de pés. Então, uma outra profilaxia é sempre utilizar calçados fechados, porque a gente evita ali qualquer contato direto com a pele com essa larva. Depois que essa larva ela penetra na pele, ela pode chegar ao coração, pulmão, através da corrente sanguínea e ela vai se instalar no intestino, que é onde ela vai formar
vai fazer a reprodução sexuada, vai gerar mais ovos e assim vai provocar o ciclo vicioso dessa doença, ok? A ancilostomose, ela ficou muito comum porque Monteiro Lobato, ele é um grande escritor brasileiro e ele fez um personagem chamado Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele é um personagem que ele representa a ancilostomose, né, o amarelão. Primeiro, por que a doença é conhecida como amarelão? Porque quando a pessoa está contaminada ali por esse verme, ela fica com a pele toda amarelada, região de olhos bem amarelada. Ela fica extremamente cansada, molenga, desanimada. Por que isso? Vamos pensar no que o verme provoca no nosso corpo. Ele não vai se instalar ali na região do intestino e vai se alimentar de sangue? Se ele vai se alimentar de sangue, ele vai tornar a pessoa anêmica. As pessoas que são anêmicas, elas ficam com falta de sangue no seu corpo e ficam com uma presença ali, principalmente da região do branco do olho, mais amarelada e a pele também amarelada. Por isso que a doença é chamada de amarelão. E o Monteiro Lobato criou esse personagem porque ele tinha esse amarelão e ele queria mostrar para a sociedade sobre essa doença, conscientizar as pessoas através das suas tirinhas e das suas histórias, ok? Outra doença causada pelo nematóide é o bicho geográfico. O bicho geográfico ele é provocado pelo ancilostoma brasiliense. Sim, brasiliense, porque foi uma espécie encontrada aqui no Brasil, tá? Ao contrário do ancilostoma do Odenale, o ancilostoma brasiliense, ele vai provocar maior lesão em gatos e cachorros, em animais domésticos, tá? E ele também pode provocar ali uma lesão em nós seres humanos, mas de uma forma mais branda do que o amarelão, tá? Então, aqui, ó, o ciclo dele é basicamente a mesma coisa. Os ovos contaminados, eles vão se maturar no solo, vão gerar uma larva adulta que vai entrar ali na região de pele dos gatos e cachorros e vão se reproduzir dentro do intestino. Já em nós seres humanos, eles não conseguem penetrar a nossa pele, atingir a nossa circulação para chegar ao nosso intestino, mas ele provoca lesões por onde ele passa, tá? Então, se você tiver contato ali com o bicho geográfico, ele vai provocar uma lesão. Por que é chamado de bicho geográfico? Vamos observar aqui. Por onde ele passa, ele forma lesão, tá vendo? Então, ele é chamado de bicho geográfico porque, dependendo de como ficar ali aquela região, a gente chama ela de um mapa. É como se ele fizesse um rastro na pele do ser humano, ok? Então, o ancilostoma brasiliense, ele não vai levar à morte de seres humanos, mas ele pode provocar a morte de animais. E o ancilostoma do Odenale, que é o amarelão, ele pode sim provocar a morte de seres humanos por conta da anemia, tá? Pessoal, vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 309 e vou disponibilizar o gabarito no dia 21. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem através do binóculo ou então também no chat do Schools, que eu sempre olho lá para responder vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.